Olá, tudo bem com você? Eu sou o Elano, sirvo como presbítero na Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina. Seja muito bem-vindo a este canal, aonde nós estamos semanalmente trazendo alguns vídeos com respeito ao livro do puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Então, o puritano Thomas Brooks ele divide em alguns grupos as espécies de artimanhas que Satanás lança, principalmente sobre as almas dos crentes. E nós estamos estudando um grupo que diz respeito a como Satanás ele tenta fazer com que os crentes, mesmo sendo salvos, faz com que eles se entristeçam a respeito da sua conversão e duvidem até mesmo de sua salvação. Nós chegamos aqui hoje, então, ao artifício de número 7. E esse artifício diz respeito a como Satanás ele usa as nossas recaídas. Então, esse artifício 7 diz respeito a como Satanás ele tenta nos dizer que Deus não nos acolhe, não nos ama mais, porque nós temos tido recaídas nos mesmos pecados. E certamente, irmãos, para um verdadeiro crente, para um santo, a queda frequente em um mesmo pecado é motivo de pesar, é motivo de dor. E Satanás ele se aproveita dessas circunstâncias para nos entristecer e dizer que o Senhor não nos abraçará mais, porque afinal nós estamos caindo no mesmo pecado pelo qual nós já nos arrependemos. E aí Satanás ele começa a nos incentivar a não pedir mais perdão ao Senhor, a não mais nos reconciliar com Deus, porque afinal parece que nós somos pecadores e penitentes, pois temos pecado frequentemente os mesmos pecados. Com relação a esta artimanha de Satanás, Thomas Brooks, biblicamente, nos apresenta 6 remédios. O primeiro remédio diz respeito ao seguinte: as Escrituras evidenciam que há a possibilidade dos santos caírem nos mesmos pecados dos quais eles se arrependeram anteriormente. As Escrituras estão cheias de exemplos de santos que caíram em determinados pecados, se arrependeram e logo mais em outro momento da sua vida, eles caíram nos mesmos pecados. A Bíblia diz em Jeremias que tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tornarei um de cada cidade, de 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Então, quando você olha a história do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vê pessoas que são santas, que são crentes, mas que caem em mesmos pecados. E isso ocorre por quê? Por que que um crente, mesmo que ele se arrependa de um determinado pecado, é possível que ele venha cair? Perceba, à medida em que a graça nos foi dada, nós somos libertos do poder condenatório de todos os pecados, nós somos libertos do domínio do pecado, nós somos libertos do pecado que antes nós amávamos, mas nós não somos livres da habitação do pecado. Então a graça não mortifica totalmente o nosso pecado. O pecado ainda habita em nós e por isso é possível que nós possamos cair em pecados que nós temos nos arrependido, mas que nós recaímos nesses pecados. Então a recaída, à luz das Escrituras, é algo possível aos crentes. Então esse é o primeiro remédio que todo crente precisa saber quando ele recai em alguns pecados. O remédio de número 2 é o seguinte: Deus não prometeu em lugar nenhum das Escrituras que as almas convertidas e unidas a Cristo não caíssem repetidas vezes em um mesmo pecado.
É importante que nós entendamos que Deus não prometeu nas suas sagradas escrituras qualquer poder ou força para qualquer pecado em particular. Deus, nas Escrituras, não prometeu eliminar um poder que eliminasse a possibilidade de recaída. Não, a recaída é real na vida de um crente. Nós precisamos entender isso. O Senhor nos prometeu o poder para lutarmos contra o pecado, mas o Senhor não nos prometeu um poder para que nós não possamos mais recair num pecado que anteriormente nós havíamos nos arrependido. Então, esse é o remédio de número 2. O remédio de número 3 é: quando você olha para as Escrituras, você precisa considerar que os santos mais renomados durante a sua vida tiveram recaídas em um mesmo pecado. Quando você olha para a história de Ló, você vê que ele é embebedado 2 vezes. Quando você vê a história de Josafá, um rei muitas vezes conhecido por sua piedade, se uniu 2 vezes a reis maus, uma primeira vez com Acabe e depois com Acasias. Você vê Sansão desobedecendo a lei de Deus inúmeras vezes. Quando você olha para as páginas do Novo Testamento, você encontra Pedro negando enfaticamente Cristo Jesus 3 vezes. Então, sim, quando você olha para a Bíblia, você vê inúmeros exemplos de santos renomados que tiveram recaídas em um mesmo pecado. Então, não duvide da sua salvação porque você recai em um mesmo pecado, porque você muitas vezes até pratica um pecado frequentemente, mesmo que isso lhe custe choro, isso lhe custe tristeza, tá? O quarto remédio quanto a isso é que nós precisamos separar os tipos de recaídas na vida. Primeiro, há recaídas em coisas grandes e há recaídas em coisas pequenas. Então, o que Thomas Brooks quer falar com recaídas em... Ele usa até uma palavra chamada enormidades, recaídas em coisas enormes e recaídas em coisas pequenas. Ele vai dizer que a recaída em coisas grandes são aqueles pecados destrutivos. E isso não é comum que o povo de Deus ele caia em pecados graves, em pecados destrutivos. Porém, a fim de mantê-los crentes unidos, Deus frequentemente permite que o seu povo santo ele caia e ele possa ter recaídas em pecados a fim de mantê-los mais humildes. Então, do mesmo jeito que há recaídas em pecados grandes, graves, escandalosos, e há recaídas em pecados pequenos, há recaídas involuntárias e recaídas voluntárias. Quais são as recaídas involuntárias? As recaídas involuntárias é quando há uma resolução, há uma plena inclinação do seu coração contra o pecado. E aí você ora, você derrama lágrimas, você pratica o jejum. E aí muitas vezes, quando você cai é porque não há força espiritual suficiente em você para você ter rejeitado aquele pecado. Mas essas recaídas involuntárias, elas devem nos humilhar e nunca nos desencorajar. Elas devem nos humilhar a buscar mais do Senhor. Uma recaída involuntária é quando você luta, você é tentado contra o pecado e chega um momento em que você não aguenta e aí você não resiste mais ao pecado e recai novamente naquele pecado. Porém, uma coisa completamente diferente é a recaída voluntária. É quando você começa a encarar o pecado como algo prazeroso, como um passatempo. É quando você sente prazer naquele pecado. É quando você, muitas vezes, você dá lugar mesmo ao diabo ao saber que determinadas circunstâncias, companhias ou eventos vão lhe fazer pecar e mesmo assim você procura essas circunstâncias para pecar.
Thomas Brooks fala muito bem que há uma grande diferença entre uma ovelha que, por não observar ou por fraqueza, cai em uma lama, e um porco que se deleita na lama. Então há uma grande diferença. O verdadeiro cristão, ele recai de uma maneira involuntária e não de uma maneira voluntária, onde ele começa a se ajustar e a planejar a pecar, inclusive. Então, se você tem tido recaídas voluntárias, você precisa urgentemente verificar o seu estado espiritual perante o Senhor, porque o que é comum na vida de um crente são recaídas involuntárias e não recaídas planejadas. O sexto e último remédio com relação às recaídas é que não há nenhum poder especial que impeça que a alma do crente recaia em um mesmo pecado. Então, isso é importante entender o seguinte: a título de cautela, é muito raro que Deus deixe os seus amados que caiam frequentemente em um pecado grave. Mas, não, em pecados menores, menos graves, é possível e é comum até que verdadeiros crentes caiam nesses pecados. Mas aqui eu gostaria de fazer duas considerações a títulos de apêndice a esse livro, né, a essa temática do Thomas Brooks. Em primeiro lugar, eu quero que você pense o seguinte: se isso que eu estou falando, né, isso que Thomas Brooks, à luz das Escrituras, ensina, se você está vendo isso como um incentivo a pecar, eu posso recair no pecado e continuar sendo um salvo. Afinal, né, uma vez salvo para sempre. Então, eu posso pegar aquele meu pecado favorito, aquele meu pecado que não faz mal a ninguém, e continuar pecando tranquilamente. Porque, afinal, a recaída é comum na vida de um santo. Se você está fazendo isso, você não entendeu a graça de Deus porque você está tentando vilipendiar a graça de Deus. Isso é a realidade. Então isso aqui, se você está vendo essas palavras como incentivo a você chafurdar no pecado, você está em um grave estado espiritual. Este artifício de Satanás e esses remédios contra este artifício é para aqueles santos que estão chorando, para aqueles santos que estão constantemente diante de Deus, dizendo: Senhor, me perdoa, me dá força contra esses pecados, porque tantas vezes eu tenho recaído. Essas palavras são para esses santos, são para esses que estão chorando e lamentando constantemente por suas recaídas constantes. Então, esse, em primeiro lugar, é a primeira observação que é importante que se faça. A segunda observação é que eu falei em pecados grandes, em pecados pequenos, em pecados graves, em pecados que são escandalosos. O que define, então, a gravidade de um pecado? Aí nós precisamos ver como o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 151, trata de um modo muito sistemático e claro a respeito das circunstâncias agravantes dos pecados. O que torna um pecado mais grave, mais sério do que outro? E aí, o Catecismo Maior nos dá 4 fatores que nos ajudam a entender o que torna um pecado mais grave ou menos grave. Primeiro fator é a questão: quem é o ofensor? Todo pecado é uma ofensa. Então, quem é que pratica o pecado? Se você tem mais idade, se você tem mais experiência, se você é reconhecido por uma vida cristã pública, se você é uma pessoa que tem cargos na igreja, se você tem uma posição na igreja, se você tem um ofício na igreja, se você é um guia, se você serve de exemplos para outro, isso tudo faz com que o pecado se agrave mais para com você. O outro fator é: quem é que é ofendido pelo seu pecado?
Se for qualquer pessoa das 3 pessoas da Trindade, esse pecado se torna mais grave. Se torna mais grave se o pecado for contra autoridades. Se torna mais grave se o pecado é cometido contra irmãos mais fracos. Se torna mais grave quando o pecado é cometido contra o bem em geral. O terceiro fator é a respeito sobre a qualidade da ofensa. Se o seu pecado é um pecado contra aquilo que está expressamente escrito na lei, ou então se o seu pecado, na verdade, envolve vários outros pecados. Se o seu pecado é motivo de escândalo, se o seu pecado é contra a vida cristã, se o seu pecado é feito de uma maneira planejada e frequente, isso tudo agrava o seu pecado. E o quarto fator para nós analisarmos o quanto um pecado se torna mais grave do que o outro é a circunstância, é o momento. Por exemplo, um pecado praticado no domingo, ele é mais grave no dia do Senhor, é mais grave do que um pecado praticado em qualquer outro dia. Do mesmo jeito, um pecado praticado no culto, ou imediatamente antes ou imediatamente depois do culto, ele se torna mais grave. O pecado se torna mais grave quando você peca, quando você está em tratamento, quando você está numa sessão de aconselhamento ou durante sessões de aconselhamento contra aquele pecado. E também se o pecado for público ou na presença de outras pessoas, também isso agrava o pecado. Então, isso é importante para nós entendermos essas circunstâncias que agravam o pecado, para nós entendermos como nós devemos abordar as nossas recaídas. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos fortaleça contra as recaídas do pecado.